Queridos, eu achei muito interessante o tema deste congresso e estive refletindo até aqui no culto sobre esse tema, e algumas verdades vieram ao meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Por favor, o texto base está no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 3. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 3. Marcos 3,13 diz, Marcos 3,13: e subiu ao monte e chamou para si os que ele quis e vieram a ele. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis e vieram a ele. Assentai-vos, por favor. Eu quero falar aos irmãos sobre os resultados da nossa intimidade com Jesus. Em que resulta a nossa intimidade com Jesus? No Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 3, a partir do versículo 13, Jesus está nomeando os 12 para que pudessem, como enviados, representantes legais de um reino e de um rei, pudesse representá-lo com a autoridade transmitida a eles. Esses homens são nomeados apóstolos. São nomeados apóstolos porque o apostolado agora faz parte da natureza deles. Será algo completo e com mais liberdade após a ascensão de Jesus. Mas antes que o ministério se efetue, antes que o poder de curar e o poder de expulsar demônios fossem realidade na vida deles de modo pleno, pela habitação plena do Espírito neles e através deles, antes disso, o texto diz que subindo ao monte, ou seja, separando-se do ambiente comum, normal, Jesus chamou para ele. Antes de enviá-los, nos versículos 14 e 15, Jesus os chamou para perto de si. E estes chamados para esse ambiente mais reservado, porque é um ambiente de intimidade, por isso o local reservado, esses chamados para esse ambiente vieram porque Jesus os quis. Está escrito: chamou para si os que ele quis. É um ambiente mais secreto, é algo reservado, preparado pelo próprio Cristo a alguns que o valorizam, para alguns que andam com ele, que lhe desejam por completo, que apesar de suas fraquezas não desistem dele. Ele quis chamá-los à intimidade. Isso é graça, porque nenhum deles merece. O versículo 19 do mesmo texto cita o Judas que o traiu, mas Jesus o quis e o chamou para si. Temos os filhos do trovão. Um deles nós o chamamos de o apóstolo do amor, mas é o camarada que quis destruir os samaritanos com fogo.
e juntamente com seu irmão desejou o trono ao lado de Jesus. Outros humilhados, submissos, e eles num trono. Gente a quem Jesus conhecia. Mas por que estes escolhidos para a intimidade? Porque Jesus quis. Isso é graça. Nós entendemos que Ele quer chamar-nos à intimidade. Quando pregamos sobre um tema, Jesus, mais intimidade, ou mais intimidade com Jesus, não pense que isso é pregado a vocês como uma obrigação. Vocês não estão aqui para me ouvirem dizer que vocês são obrigados a terem intimidade com o que eu vou anunciar aqui. Antes que vocês quisessem, antes que nós quiséssemos, antes que você, meu amigo, minha amiga, queira, é a vontade de Jesus que antecede a sua. Ele disse: ninguém vem a mim se o Pai não trouxer, se o Pai não atrair. Então, essa mensagem de despertamento para que tenhamos intimidade ou intimidades com algumas coisas determinadas na vida de Cristo e nas suas pregações, é mais do que uma obrigação. Sinta-se privilegiado em ser chamado nessa noite a ter intimidade, porque Jesus quer. A guisa de introdução, lembre-se de Saulo, Atos 9, quando Jesus diz a Ananias: vai à rua direita, à casa de Judas, procura por um homem apelidado Saulo de Tarso, eis que ele está orando, e em uma visão ele já te viu entrar e orar por ele. Quando Jesus acaba de falar, Ananias começa a falar: Senhor, quantos males esse homem tem feito aos teus santos, e aqui ele tem a autoridade para prender os seus santos e levá-los a Jerusalém, para forçá-los a negar o teu nome. Quando Ananias cala a boca, qual foi a resposta de Jesus? Vai, porque para mim ele é um vaso escolhido. Não importa o que ele é para você, o que importa é o que ele é para mim. Então entenda, em nome de Jesus, pelo amor de Deus, nunca se ensoberbeça. Se você tem desejo de orar, é Deus alargando o seu coração. Davi disse: alarga meu coração. Se ele não te atrair, você não tem fome dele. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra. Se a palavra não atingir os seus sentidos espirituais, você não ouve Deus. Pastor, que desejo é esse de orar? Que desejo é esse de chegar no culto mais cedo? Que desejo é esse de ler Bíblia? Porque dele fonte, por ele processo, para ele destino, são todas as coisas. Essa fome que há em nós pelas coisas de Deus, é ele que é maravilhoso, é ele que atrai a sua igreja para ele. Humilhe-se, porque um chamado à intimidade é graça. Em primeiro lugar, íntimos de Jesus precisam ter intimidade com a sua encarnação. Eu preciso ter intimidade com Jesus, pastor. Eu anseio a intimidade com Jesus, pastor. Então, você precisa ter intimidade com a encarnação de Cristo, com a humildade de Cristo. Olha isso, Lucas 2:8. Havia próximo a Belém pastores que estavam no campo guardando as vigílias da noite. Durante as vigílias da noite, seu rebanho, homens simples, que não poderiam testemunhar em tribunais comuns.
Versículo 9 do capítulo 2 do Evangelho segundo escreveu Lucas, diz que o anjo do Senhor veio sobre eles e a glória do Senhor os cercou. Aparece um anjo acima deles, e quando o anjo aparece, a glória do Senhor cerca os pastores no chão. O texto diz que eles ficaram envoltos com a glória de Deus. Quando eles olham o anjo acima e a glória ao redor, eles temem. E o anjo do versículo 10 diz assim: não temam, não temas, eu trouxe a vocês notícias de grande alegria. Só que não só para vocês, é uma notícia que é para a alegria de todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo. Vos nasceu, nasceu por vocês, encarnou pelos humanos, tornou-se semelhante a vocês por amor a vocês. Agora olha as palavras do anjo no versículo 12: e isto vos será por sinal, o sinal de que o Salvador está entre vocês, o sinal de que Deus desceu a vós, o sinal de que Deus tabernaculou, é isto. Isto o que? Achareis o menino envolto em panos. Você lembra que quando o anjo aparece, a glória de Deus cerca os pastores, e o Cristo que do céu eternamente sempre foi envolvido em glória, envolto em glória, agora está envolto em panos. A glória que estava em Cristo cerca os pastores, e o tecido simples que cobre os pastores está envolto em Cristo. Isto vos será por sinal de que Ele é o Salvador. Olhando para esse envolto de panos em Cristo e a glória que cerca os pastores, você já entende que Ele veio aqui para que houvesse uma substituição. Ele desceu para que nós pudéssemos subir. Ele assumiu a nossa humanidade, a aparência do corpo humano que Paulo chama de carne, com aparência de pecado por causa do corpo humano frágil. Pois a fragilidade do nosso corpo humano é pela queda, é pelo pecado que há na humanidade. Então ele se revestiu da nossa mortalidade, para que nós, crendo nele, pudéssemos ser revestidos da sua imortalidade. Então entenda, irmão, quando eles escutam que o Salvador nasceu, versículo 13, no mesmo instante apareceu com aquele anjo que pregava uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus, e dizia: glória a Deus nas alturas, paz na terra entre os homens. Quando eles se ausentam, os pastores olharam um para o outro e disseram: vamos a Belém, vamos a Belém, não vamos ficar aqui só admirados com a glória que passou, vamos em busca do Salvador que nasceu. E foram até o local onde estava o menino Jesus, quiseram ver de perto, quiseram se aproximar. E o que é aproximar-se, senão uma busca pela intimidade? Tiveram um contato com a encarnação do Verbo, e dali saíram glorificando a Deus. Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Precisamos ter intimidade intelectual
intimidade teológica com o Deus que desceu. Isso precisa inundar nossa mente, isso precisa inundar o nosso coração. Do mesmo modo que no Êxodo 19 Deus se manifesta no Sinai em glória, clangor de trombeta, fumaça e terremoto, raios e trovões. Mas no capítulo 25 ele diz a Moisés: não vou mais me manifestar na glória do monte, faça uma tenda, pois eu quero habitar entre vocês. O povo não precisa mais tremer diante do monte e se afastar. Enquanto eles estiverem em sua vida comum, o meu tabernáculo estará sendo construído entre eles. Agora olha o que Deus diz: faça um tabernáculo e eu habitarei no meio de vós. Deus não disse que ia habitar no tabernáculo, Deus disse que habitaria no meio do povo. E o que é a encarnação de Cristo? Emanuel, Deus conosco, Deus com a gente, Deus como a gente. O que João escreveu no capítulo 1: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Pedro disse em Atos 10 que ele andava por toda parte fazendo o bem. Pastor, e agora? E agora é que o Cristo que encarnou, ou seja, desceu a nós em carne, subiu em glória, mas enviou o Espírito Santo para continuar habitando, agindo, operando em gente de carne e osso. Isso é maravilhoso. Quando você tem essa intimidade teológica com a encarnação, sabe o que domina a sua mente? Você diz: se ele sendo Deus desceu, por que eu sendo homem vou me ensoberbecer? Por isso Paulo diz aos Filipenses no capítulo 2: para que haja em nós o mesmo sentimento que houve nele, que mesmo sendo Deus, não se apegou a isso, mas humilhou-se, assumiu a forma de servo, assumiu a forma humana e foi obediente até a morte. Se a soberba está na sua alma, se a soberba estiver em mim, se o orgulho pelo qual dizemos ninguém me domina, ninguém me lidera, ninguém me quebra, ninguém me dobra, você ainda não entendeu a encarnação do verbo de Deus. Se você tem intimidade com o Cristo que desceu, o Espírito dele habita em você, e há em você o mesmo sentimento que houve nele. Adão foi feito grande, Jesus se fez pequeno. O Adão feito grande, primeira tentação cai. Jesus feito pequeno, venceu todas as tentações. Adão ouviu a proposta: ser como Deus. Jesus, Deus, se fez semelhante a nós. O diabo disse a Jesus em Mateus 4: se prostrado diante de mim me adorares, ou seja, quero ser Deus, quero ser como Deus. Esse Jesus Deus se humilha e assume a nossa forma. A intimidade com a encarnação de Cristo gera em mim humildade. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, disse Pedro, e no seu tempo certo ele vos exaltará. Se houver intimidade com Jesus, haverá humildade. Um certo escritor, me foge o nome, da memória, ele disse: qualquer orgulho em nós
é o veneno da serpente do Éden. E qualquer humildade em nós é a imitação do Cordeiro de Deus em nós. Se há humildade em nós, nós pedimos perdão. Se houver humildade em nós, nós reconhecemos as autoridades que Deus estabelece. Valeu, que negócio chique. Pensei que era o anjo com a bandeja. É o anjo com a bandeira do lenço, esse aí. Se houver humildade em nós, ouviremos mais, falaremos menos. Se houver humildade em nós, acreditaremos naqueles que estão vindo depois de nós. Se houver humildade em nós, falaremos como disse Jesus: vocês farão obras maiores do que estas que eu faço. Olha a pregação de João em Mateus capítulo 3. Ele transforma essas pedras em filhos. Olha a pregação do diabo em Mateus 4. Transforma a pedra em pão e come. Na pregação do diabo, você pega as pessoas não tratadas, não transformadas, zela, cuida, até investe para seu próprio prazer, para delas explorar, para delas receber. Essa é a pregação da soberba. Quando eu vejo as pessoas como escada para subir através delas, quando eu vejo pessoas simplesmente como oportunidade na vida, se não me serve, não serve para mim. É transformar a pedra em pão. Eu te atraio, eu te ofereço, até estendo a mão, mas é preciso haver benefício para mim. Mas a pregação de João é o contrário. Ele pode transformar estas pedras em filhos. Porque a pregação da humildade pega o homem quebrado, desacreditado, caído, destruído, e diz: não, você não é o pão para que eu consuma e seja beneficiado. Você é filho, pois todo pai quer ver o filho crescer mais do que ele. Eu quero te ver crescer. Quantas pessoas já disseram ao pastor Josué Brandão, já disseram a mim e a outros homens de Deus: um dia eu quero pregar como você. E com certeza, se houver humildade de Cristo em nós, a resposta será: você vai pregar mais, você vai mais longe. Quem tem humildade deseja que o outro cresça mais do que ele, porque vai além de mim. Estamos aqui por causa do reino. Se é pelo reino, ainda que não aconteça através de mim, eu quero que aconteça através de você. Isso é intimidade com o Deus que desceu, o Deus que esteve entre nós. Segundo lugar, precisamos ter intimidade com a palavra de Cristo. Você não é íntimo de Cristo se não há intimidade teológica com a encarnação. E teologia é conhecimento para prática. Teologia não é para te tornar um net crente, um chato da internet, critica todo mundo na internet, comenta em tudo, desacreditando e duvidando de todo mundo, mas na igreja não responde uma pergunta na escola dominical ou no culto familiar, não ajuda em nada. Net crente, web crente, YouTube bobo. A teologia é para a prática de vida, é devoção no exercício da vida cristã. Intimidade com a palavra de Cristo. Se você é íntimo de Deus, essa geração é engraçada. Eu amo Jesus, eu adoro Jesus.
Intimidade com Jesus implica em intimidade com a palavra de Jesus, e eu vou provar a Bíblia. Mateus capítulos 5 a 7, bora lá? Mateus capítulos, ficou horrível, bora lá? Mateus capítulos 5 a, ok, de novo, Mateus capítulos. Por que você me fez dizer isso, pastor? Daqui a pouco você entende. Mateus capítulos 5 a 7, vou tentar resumir aqui. Jesus ensina sobre a verdadeira felicidade, a verdadeira religião e as prioridades do reino. Mateus de 5 a 7, quais são as prioridades do reino? Mateus 5, primeiro se reconcilia com teu irmão, depois cultua. Cultuar, se reconciliar com o irmão, é o culto de Caim. Tem estética, mas não tem ética. Porque o culto de Abel, a oferta é sangrenta, não chama muita atenção. Mas o culto de Caim é belo, é estético. Mas Abel é justo, ética. Caim é filho do maligno, não tem ética. No culto, Caim se enfurece contra o irmão. No culto. E em Mateus capítulo 5, o que Jesus diz? Primeiro se reconcilia com o teu irmão, deixa a oferta no altar. Se reconcilia com o teu irmão, depois volta e cultua. Os os querubins na tampa da arca propiciatório eram asas apontadas para cima e a face voltada um para o outro. Asa para cima, rosto frente a frente. Asa para cima, te adoro, Deus, aleluia. E a face frente a frente para o irmão. Se você não quer ver minha cara, como é que tu diz que quer ver a face de Deus? Isaías capítulo 6, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, a glória enchia o templo, as bases do templo tremiam pela voz do que clamava, a casa se encheu de fumaça, vi serafins que voavam ao redor do soberano, cantando, clamando, uns aos outros. Não era assim, santo, santo, não, é um olhando para o outro, santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Mateus capítulo 5, reconcilia-te com teu irmão. Mateus capítulo 1, reconcilia com o irmão. Mateus capítulo 6, primeiro busca meu reino. E todas estas, não é as, são estas. Busca o reino de Deus, que todas as coisas serão acrescentadas. Quer acrescentar todas as coisas? Estude, trabalha, invista. Para de gastar com bobagem. Agora, o que Jesus prometeu, quando você busca o reino, estas coisas ele acrescenta. Estas coisas o quê? O que ele disse nos versículos anteriores: comer, beber, vestir. Primeiro o reino, Mateus 6. Mateus 5, primeiro o irmão, reconciliar com o irmão. Mateus 6, primeiro o reino. E Mateus 7, que é legal, primeiro tira a trave do teu olho para depois jogar o cisco no olho do irmão. Ou seja, primeiro cuida de tua vida. Primeiro aprenda, depois ensine. Primeiro lava a sua vida, depois pregue santidade. Não, pastor, mas é que eu tenho educação, eu não estou bem, mas eu estou preocupado com a alma dele. Tudo bem, você é um hipócrita que tem amor. É um hipócrita educado. Cuida primeiro de tu. É o que Jesus ensina em Mateus capítulo 7. Então, do capítulo 5 ao 7, verdadeira felicidade, verdadeira religião, prioridades do reino. Quais são as prioridades? Primeiro se reconcilia, depois cultua. Primeiro busca meu reino, as outras coisas eu acrescento. Essas coisas eu acrescento. Primeiro tira a trave do teu olho, depois cuide da vida do outro. É para cuidar mesmo. Aí quando ele chega nos últimos versículos do capítulo 7, ele diz assim: quem ouve estas minhas palavras. Quais palavras? Estas do capítulo 5 a 7, e não pratica, é como construir a casa na areia, não tem firmeza.
Mas quem ouve e pratica estas minhas palavras, Mateus 5:7, é como aquele que constrói a casa na rocha. Virá o vento, virá a chuva, vai bater com muita força contra a sua casa, contra a sua vida, contra a sua construção espiritual e outras que Deus lhe permite construir, mas vai permanecer de pé. Olha o que Jesus disse: ouvir e praticar as minhas palavras. Se buscar em mim, nas minhas palavras, a verdadeira felicidade, se aprender comigo a prioridade do reino, se souber com as pregações de Jesus o que é a verdadeira religião, terá firmeza. Pedro, em João capítulo 6, versículo 68, o que ele disse a Jesus? Para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Só Ele tem palavra que gera salvação. Sabe o que eu entendo aqui, irmão? É que a maioria das pessoas que amam Jesus não suportam as pregações de Jesus. Eles suportam até ouvir falar de Jesus. O cego clamou, clame, seus olhos vai abrir. E a multidão que disse cala a boca vai ter que voltar e profetizar sua vitória. Quem te humilhou vai quebrar a cara. Aí faz a glória. Toca nele, deixa a multidão para trás, toca nele. Vem, Pedro, anda sobre as águas, Pedro, porque a história ali é para mostrar que Jesus é o Senhor sobre a criação, mas a gente isola, né? Ande sobre as águas, ande sobre as dificuldades. Aí a pessoa, eu amo Jesus e eu vou andar sobre as águas. Agora abra um texto da pregação de Jesus. Eu não estou dizendo você contar uma história de um milagre que Jesus fez. Eu estou dizendo, abre o texto e prega a pregação de Jesus. Aí tu vai ver quem é que tem intimidade com Jesus. Eu não vim trazer paz, eu vim trazer a espada. Que é isso? Se a tua mão te faz pecar, arranca ela. Se teu olho te faz pecar, arranca ele. É melhor entrar faltando uma parte do teu corpo na vida do que entrar inteiro no inferno. Que é isso? Jesus, o amor. Eu vim causar divisão no meio da família. E quem amar pai, mãe, irmãos acima de mim não é digno de mim. Nossa, que pregador mau. É o amor. Não suportam as palavras de Jesus. E se não tem intimidade com a palavra de Jesus, João 12:48, olha o que o amor disse: quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A própria palavra que eu prego, disse Jesus, essa o julgará no último dia. João 14:24, todo aquele que não me ama, não obedece minhas palavras. Mas aquele que me ama, guarda e pratica os meus mandamentos. Se tem intimidade com Jesus, tem intimidade com as palavras de Jesus. As palavras de Jesus é muito mais do que aquelas letrinhas vermelhas na sua Bíblia. As palavras de Jesus são palavras de vida eterna, que salva ou condena o homem ao inferno. O destino eterno das pessoas depende de como elas tratam as palavras de Jesus. A pesquisa de qualquer cientista vai no máximo até a mente. A pesquisa de qualquer arqueólogo, qualquer doutor, patologista, pode dissecar o corpo,
mas vai no máximo ao pó, vai no máximo ao osso, vai no máximo ao túmulo. Mas as palavras de Jesus fala sobre sua vida, sua morte, seu destino eterno, céu ou inferno. A gente precisa ter intimidade com as palavras de Jesus. Escute o que Jesus pregou. Eu sou pregador pela graça. E posso te confessar um negócio? Pensa num negócio complicado, é fazer a exegese das pregações de Jesus. Pensa num negócio complicado, é você tentar pregar com a mesma maestria que você prega outros gêneros literários da Bíblia, quando você tenta pregar as pregações de Jesus. Mas são elas que nos confrontam, nos lavam, nos limpam, nos humilham. Será que você nunca se prostrou lendo as palavras de Jesus? Será que elas nunca te lançaram ao chão? Será que elas nunca abriram seus olhos para aquilo que você nunca tinha visto, nunca tinha pensado? Mandaram prender Jesus e os soldados demoraram. Quando eles chegaram, por que vocês demoraram tanto? E cadê esse Jesus? A resposta foi: a gente demorou porque ninguém nunca pregou como aquele homem. Nós fomos prendê-lo e a gente ficou preso com as palavras dele. Que as palavras de Jesus te prendam, te sustentam, te amarrem. Não é a profecia da profetisa, da canela de fogo, do profeta, do pandeiro, do manto. Não, a palavra dele te gruda, te sustenta, te segura na presença dele. Jesus não era um homem comum falando a outros homens sobre Deus. Jesus era o próprio Deus entre os homens, falando de si e do Pai, que é da mesma essência que ele. As palavras de Jesus precisam voltar a ser valorizadas. Terceiro lugar, e a gente caminha para a conclusão: intimidade com Jesus implica em intimidade com a sua santidade. Aleluia. Se você ama Jesus, se você é íntimo de Jesus, se você foi chamado, se você está na presença dele, se você tem comunhão com ele. Marcos capítulo 9, versículo 2. Tomou Jesus consigo Pedro, Tiago, João e os levou sós, em particular. O que é isso? Intimidade. E o que é que vai acontecer no ambiente da intimidade? Enquanto Jesus ora, a Bíblia diz em Marcos 9:2, ele se transfigurou diante deles. O que é a transfiguração? É o véu do corpo de Jesus começar a permitir que os lampejos de sua divindade, lampejos de sua glória eterna, atravesse sua carne como luz que brilha do outro lado de uma cortina. E do lado de fora, apesar do véu, apesar da cortina, você vê a luz, você vê a glória. E naquele momento de intimidade, os discípulos estão vendo Jesus se transfigurar diante deles. Transfigurar é mostrar o que é por dentro. Me ajuda, transfigurar é o quê? E enquanto Jesus se transfigura, versículo 3 diz assim: suas vestes se tornaram resplandecentes. Ele é luz. Olha que coisa linda. Suas vestes se tornaram extremamente brancas como a neve. Aí você diz, resplandecente, já entendi, Marco. Ele não, calma. Extremamente
extremamente brancas. Eu já entendi, Marco. Ele diz: calma, como a neve. Tá, já entendi, Marco. Não, de modo que nenhum lavadeiro sobre a terra daria conta de deixar vestes tão limpas, de deixar vestes tão alvas como as dele. Meu coração estremece quando eu digo isso, porque eu acabei de falar para vocês que transfigurar significa mostrar o que é por dentro, e as vestes se tornaram resplandecentes, e as vestes se tornaram brancas como a neve, de modo que nenhum homem na terra poderia deixar vestes tão alvas como aquela. Por quê? Jesus chama os discípulos para um ambiente de intimidade para dizer: conheçam minha pureza, conheçam minha santidade. E a palavra de Deus hoje aqui é: conheça minha santidade. Como é que eu faço, pastor? Abra as Escrituras, olhe para a noiva do Cordeiro, conheça a minha santidade. Ele faz questão de mostrar a estes, e foram estes que, impactados pela santidade de Cristo, não deixaram as calúnias dos filósofos, não deixaram as heresias dos gnósticos acabarem com a fé doutrinária que havia na igreja. Lutaram, deram a vida, porque viram a verdadeira santidade em Cristo Jesus. Irmão, quando você olha nesse mundo contemporâneo em que vivemos, filme e livro, Código da Vinci, tentando mostrar impureza em Cristo. A rede esgoto de televisão, certo tempo, mostrou Jesus com olhares tendenciosos para Maria Madalena. Em outro programa, sua equipe mostrou Jesus e João com toques e olhares tendenciosos, fazendo com que as pessoas pensassem na prática da homossexualidade em nosso Cristo Santo perfeito. Ateus, criticando o nascimento de Jesus, dizem que o Espírito Santo e Maria adulteraram, e que o Espírito Santo precisa encarnar-se e confessar seu pecado. E aí, pastor, o que eu faço? Eles dizem isso, mas olhe para a Bíblia e veja a mulher de Pilatos, o que foi que ela disse: não se envolva com esse homem, ele é justo. O centurião no pé da cruz, frente a frente com ele, o que foi que ele disse? Verdadeiramente esse homem é justo. Pedro, que andou com ele 3 anos, escreveu: ele é o Cordeiro puro, santo, imaculado. João, que está aqui no Monte da Transfiguração, escreveu: ele é luz e nele não há treva alguma. E os anjos diante da divindade cantam: santo, santo, santo. E a igreja aqui também levanta a mão e diz que ele é Arabachoranda laramanda, arabachoranda larabaha. Glacusa vasculi, charandaranda, arabachucha. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, onde estiver, a glória de Deus. Se você tem intimidade com a santidade dele, você não vive na prática do pecado sem confessar o teu pecado. Se você tem intimidade com a santidade dele, você odeia a mentira.
Você foge da fornicação, você foge da pornografia. Se você teve encontro com a santidade dele, você está clamando a cada dia: Deus, não me deixa cair, não me deixa viver na prática daquilo que te entristece. Paulo escreveu aos Tessalonicenses no capítulo 4 que a vontade de Deus é a nossa santificação. Pedro escreveu: sede santos como é santo aquele que vos chamou. Quando Isaías teve um encontro com a santidade de Deus, ele gritou o quê? Ai de mim que vou perecendo. Por quê? Porque eu sou um homem de lábios impuros. Por quê? Porque habito no meio de homens de impuros lábios. O mínimo que sentimos quando temos intimidade com a santidade de Deus é tremer por causa da nossa pecaminosidade. Pedro, quando encontrou Jesus no seu barco em Lucas capítulo 5, ele cai de joelhos e diz: afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. Quando Paulo começa a meditar na força santificadora e justificadora de Deus, Romanos capítulo 1-7, após ele passar pela doutrina da depravação humana, no capítulo 7 ele diz: miserável homem que sou. Mas quando ele lembra do poder santificador, esse texto o pastor Josué gosta, ele usa o capítulo 8: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quando João no Apocalipse 1 tem um encontro com Cristo santo, 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 ele cai como morto. Quem já teve um encontro com a santidade de Deus teme o pecado. O pecado é inimigo de Deus. O pecado te torna inimigo de Deus. Mas quando nós temos intimidade com a santidade, quando nós conhecemos a doutrina da santidade de Deus, a gente busca o poder do Espírito para a santificação. Fica em pé comigo. Fiz aliança com os meus olhos, disse Jó no capítulo 31. O salmista disse que lutaria no Salmo 101 para não pôr coisa má diante dos seus olhos. João disse na sua primeira epístola, no capítulo 3, que quem tem a esperança na volta do Cristo Santo purifica-se a si mesmo, como santo ele é, desejamos também ser. Estamos numa ambiência de luta contra nossos pecados, irmão, e o Espírito fala ao meu coração: hoje você terá um encontro maior com a santidade de Deus no seu caráter, no seu coração, na sua mente. O Espírito toca você. Isaías foi tocado com brasas do altar. Jesus não desistiu de Pedro. Jacó foi tocado na sua coxa. Em que área você precisa que Deus toque para a sua santidade hoje?